Deus seja louvado. Eu cumprimento o povo de Deus com a bendita paz do nosso Salvador. Vamos abrir o livro de Deus, no livro onde está o texto tema desta campanha, que já nos faz sentir um clima de festividade, porque a pessoa mais importante na cidade americana, no estado, no Brasil, no mundo, em todo o universo, essa pessoa mais importante faz presença aqui em nosso meio. Então, nós podemos sentir nessa campanha de servos e servas de Deus, diáconos e diaconisas, trabalhadores da causa do Evangelho, nesse texto tema, nós podemos sentir a alegria, um clima de festividade. No Evangelho do nosso Senhor e único Salvador, escrito pelo evangelista João, no capítulo 4, e o versículo de número 24, está o tema da campanha. Vamos ler então o versículo 24. Diz assim o texto sagrado: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quantos têm voz? Quantos podem falar? Quantos aqui presentes podem falar com alegria, com satisfação, com a força que Deus tem nos dado? A parte final do versículo que diz: adorem em espírito e em verdade. Vamos dizer? Adorem em espírito e em verdade. Agora, para abalar o inferno, para tremer as bases de Belial, do capiroto, o derrotado, aquele que se levanta contra o povo eleito de Cristo, mas levanta sabendo que pode nos enfrentar por um momento, mas junto conosco, ao nosso lado, na frente, atrás, de todos os lados está o leão da tribo de Judá. E ele sabe que levanta para ser derrubado. Vamos dizer, só os varões dessa vez, essa expressão do final do versículo. Só os varões, vamos dizer: adorem em espírito e em verdade. As varoas, só as varoas de Cristo, vamos dizer: adorem em espírito e em verdade. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, estar pregando, na dependência do Espírito Santo, sobre o seguinte tema, que é adequado ao tema desta campanha, que fala a respeito de verdadeiros adoradores. E o tema da mensagem que o Espírito Santo já colocou no meu coração, e pode ainda continuar colocando durante a ministração da palavra, e dirigir-nos aonde Ele quiser, segundo a sua vontade e a sua palavra, porque Ele manda na minha vida, no meu nariz, na minha boca, no meu andar, no meu deitar, no meu levantar. Eu só estou vivo e caminhando, mexendo as minhas pernas aqui, junto com os irmãos, porque Ele tem sustentado a minha vida. Se não fosse Ele, a graça dEle, o propósito dEle, a vontade dEle, eu já estaria debaixo de alguns palmos de terra. Mas para a honra e glória do nome dEle, sob a vontade dEle, submisso a Ele, tem me conservado até aqui para fazer a sua obra e pregar a sua palavra. O tema é esse, guarde bem na sua mente: verdadeiros ou falsos adoradores. Eu vou repetir: verdadeiros ou falsos adoradores. Antes de entrar no corpo do sermão, direto na palavra, na inspiração do Espírito Santo, eu quero agradecer toda a equipe desse trabalho, a irmã Claudineia,
que trabalhou juntamente com essa equipe para que essa agenda fosse possível e nós pudéssemos estar aqui humildemente na dependência de Deus para estar com os irmãos e falar acerca da palavra dele. Quero bendizer a Deus e agradecer a Deus e bendizer ao Senhor pela vida da pastora, de toda a liderança desse trabalho e pela confiança em nos permitir estar com o microfone da noiva eleita de Cristo para falar a uma partícula da igreja, da noiva eleita de Cristo que está aqui na cidade americana. Deus seja louvado por vossas vidas. A título de informação, ainda quero dizer aos irmãos que me chamo Lindomar Santos, sou casado, tenho 2 filhos, um está comigo, é o Felipe Thiago. Esse rapaz bonito que está aí é a cara dos pais. Tenho ainda o outro filho que não pôde vir, está lá ajudando a cuidar da mamãe dele, a minha esposa, chama-se Lindomar Filho. Quero dizer também aos irmãos que quando essa agenda foi feita, nós estávamos com o nosso endereço na cidade de Goiás. E durante o período do mês que foi feita a agenda até hoje, Deus, por sua vontade, decidiu nos levar para a cidade de Goiânia. E ali está começando um trabalho, está ali um trabalho missionário, onde estaremos pastoreando uma congregação na obra do Senhor e também continuar trabalhando na causa do Evangelho, como os irmãos assim têm feito aqui. Então, às vezes, talvez anunciaram aqui de onde estávamos indo, e hoje, quando eu passei a informação de onde residíamos, talvez possa ter essa troca de informação. Então, nós estamos indo para Goiânia, já estamos organizando a casa pastoral e a nossa mudança. Só a título de informação. Sou servo de Deus, pastor da igreja Comunidade Deus Vivo e, o mais importante de tudo, servo do Senhor. Servo do Senhor. Temos conhecimento e o bacharelado em teologia e não estamos aqui nesta noite pautados ou firmados, confiantes em nenhum desses títulos ou na formação teológica, eclesiástica, secular que temos. Porque eu sei, pelo ensinamento da palavra e o conhecimento da mesma, que o ensinamento secular é importante, mas não é tudo. O conhecimento eclesiástico, estudar acerca da palavra, é importante, fundamental para todos nós, mas não é tudo sozinho. E ter título de pregador ou de pastor, somente o título, a credencial, só isso também não vai fazer diferença. Porque o que faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida de todo servo e serva de Deus, uma moça, um moço, é o compromisso e a comunhão com o Deus Todo-Poderoso e a prática da palavra no Evangelho. Então estou aqui, nesta hora, na dependência dele, sabendo que eu preciso dele, eu careço dele, e é na dependência dele que estarei falando acerca da sua palavra. Muito bem, vamos então direto ao ponto. Verdadeiros ou falsos adoradores. É fundamental entendermos, irmãos, servos e servas do Altíssimo, que quando existe a expressão verdadeiro, nos faz pensar também na possibilidade de falso. E para entendermos o porquê existe o falso, que no original está ligado a engano e a mentira, nós precisamos então compreender por que a mentira foi criada. A mentira foi criada nada mais, nada menos, para esconder, para camuflar, para tentar ocultar a verdade. Esse foi o objetivo do pai da mentira, ao criar a mentira. E muitos de nós ouvimos durante, às vezes, a nossa infância, adolescência, ou às vezes ainda ouvimos alguém mais antigo dizer a seguinte expressão: a mentira tem perna curta. Isso não é totalmente verdade no sentido completo da expressão. Por quê? Porque há mentira que nasce de manhã e morre ao meio-dia. Mas há outras mentiras que têm pernas longas, que correm, que fogem,
Eu conheço mentiras que duraram 7 anos. Calúnia, pessoas sem compromisso com a palavra do Evangelho e que tem ciúme da sua vida, que sente inveja do seu relacionamento com o Papai Celestial. E por inveja, por ciúme, abre a sua boca, empresta a língua a Belial e lança uma mentira, uma calúnia sobre a vida de um servo, de uma serva de Deus, que quer viver na plenitude da sua vida espiritual e o seu relacionamento, o seu namoro com o noivo, que é Cristo. E nós estamos como igreja, como servos e servas dele, na nossa caminhada e na nossa trajetória aqui, estamos caminhando e namorando com ele. Está acontecendo um namoro e vai acontecer um noivado através do selo, a aliança e o sinal, que é o Espírito Santo de Deus, o qual está no centro do tema dessa noite, dessa campanha e dessa festividade. E o povo de Americana está atento e buscando cada vez mais a percepção e o discernimento do que fazer, como melhor servir e agradar e se relacionar, se unir com o noivo. E o noivo, um dia, vai buscar a sua noiva para o casamento, como está em Apocalipse 19, e versículo 9, onde está escrito: bem-aventurado aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Que bodas são essas? É a festa do casamento da igreja. A minha vida e a sua vida. Todos os servos de Deus fiéis. Daqui do altar, pastores, pregadores, pastoras, missionárias. E daí, todos nós. Porque lá, o que está agendado no livro mais importante e a agenda mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa, lá naquele livro, naquela agenda, está o nome de servos e servas de Deus que tem compromisso com a palavra, que tem comunhão com Ele, que quer saber e viver como um verdadeiro, uma verdadeira adoradora. E lá naquele livro está esses nomes, onde um dia o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, o que vai buscar os verdadeiros, então vai levar para esse casamento realizar. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Agora entenda bem. Olhe bem aqui para a minha face. A mentira é criada para ocultar a verdade. E o primeiro passo para entendermos o tema e sabermos quem são os falsos ou verdadeiros adoradores de nosso tempo, e fazer um exame, como está os Coríntios, capítulo 11, que devemos examinar a nós mesmos, nós precisamos entender que a mentira, mesmo que seja uma que tenha a perna longa e que corra ou anda a passos largos e fuja durante anos ou quilômetros ou até de um país para o outro, um dia a verdade chega, um dia a verdade alcança. E quando a verdade chega, quando ela vai se aproximando, a mentira, a calúnia, o enganador, aqueles e aquelas que não têm compromisso com a palavra, aqueles e aqueles que fingem que é, mas não é, que diz que tem, mas não tem, aqueles que levam só uma vida religiosa, sem compromisso com a palavra, esses já vão começando a tremer nas bases e ficarem apavorados. Sabe por quê? Porque eles sabem que ao se apresentar a verdade, a mentira será nocauteada. Ela cai por terra. Pode ser a maior mentira que já lançaram sobre a sua vida. Quando a verdade chega, ela é implacável, invencível e nocauteia a mentira, cai por terra. E a vitória é de todos aqueles e aquelas que são sinceros na presença do Senhor. Então já entendemos a questão sobre o que é falso, está ligado à mentira e por que foi criado. Um outro ponto sobre a questão de falsos e verdadeiros adoradores. Como podemos conhecê-los? Uma característica importantíssima na vida de um verdadeiro adorador é que, ao chegar no templo, ele se organiza o seu dia, a sua agenda, e ao chegar no templo, quando vai se aproximando da porta, note bem que essas pessoas que têm compromisso com a palavra, é um verdadeiro adorador. Ao entrar no templo, ele guarda o seu pé. Ele tem cuidado, porque entrando nesse templo, onde também é chamado na Escritura de casa de oração, ele e ela sabem que não vem aqui para passear.
sabe que não veio aqui para se apresentar em um show. Sabe que ao vir aqui, está vindo para um encontro com a pessoa mais importante que possa existir na vida de uma pessoa. Essa pessoa sabe que ao entrar no templo para participar de um culto de adoração, adoração fala e está ligada em comunhão. Então essa pessoa está buscando manter a sua comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é uma relação vertical com o espiritual. E ela é horizontal no sentido do relacionamento com as outras pessoas. Homens e mulheres que aqui vivem. Nós, pecadores arrependidos, que estamos caminhando no caminho do Evangelho e queremos desenvolver a nossa relação com Ele, cada dia melhorar, então nos tornarmos e nos mantermos verdadeiros adoradores. Entrou-se no templo então, se assentou quando pode se assentar. O seu tempo, o seu olhar, a sua atenção, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca, todo o seu corpo, na tricotomia que é formado o ser humano, corpo, alma e espírito. Corpo já fala por si, é uma máquina que Deus nos deu e sobre o nosso intelecto, onde está a sede das emoções na alma, nós temos emoções, choramos, alegramos, glorificamos, às vezes temos crises existenciais e assim por diante. Mas no espírito está a sede da nossa relação com Deus. No espiritual, nós então estamos ligados, antenados, nós estamos devotados, nós estamos entregues durante todo o período do culto, durante todo esse momento que aqui estamos, para prestar atenção e dedicar a nossa vivência por esses minutos, ou às vezes conseguimos a chegar a 1h30, 2 horas. Durante esse tempo, é um tempo especial que os verdadeiros adoradores, olhem bem aqui para mim, os verdadeiros adoradores, que são moças, moços, homens, mulheres, casais, solteiros, pregadores, pastores, missionárias, homens e mulheres, servos de Deus, comprometidos com Ele, independente da idade, estão exclusivos. Está dizendo para Ele assim: Senhor, eu estou aqui e eu não vim aqui para fofocar. Senhor, eu vim aqui não é para reparar a roupa do meu irmão ou da minha irmã. Eu não vim aqui também, Senhor, para desfilar e mostrar que eu estou bem na foto, que eu estou na primeira página. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim também para mostrar que eu estou podendo mais do que alguém do meu lado. Não, eu não vim para isso. Senhor, eu vim aqui para te adorar, independente do que eu possa usar, independente do meu sapato, independente da minha roupa, independente do meu cabelo, eu arrumei no salão ou não, independente se tem shampoo ou não, independente se tem o melhor sabonete ou não, independente se eu vim no carrinho ou no carrão, ou se eu vim de carroção, não importa, eu estou aqui, eu vim para te adorar, eu vim para a gente estar juntinho, eu deixei o meu lar, eu às vezes estava cansada, eu tive um dia de luta, de labor, um dia que desmontou as minhas forças físicas. Senhor, mas eu esforcei, eu caminhei, eu dei um jeito, eu não quis ficar no comodismo, eu não quis ficar no sofá vendo a novela ou futebol, eu não quis ficar no ar-condicionado quietinho, sem tempo para ti. Eu estou aqui. E eu vim aqui para te adorar. Em espírito e em verdade. A glória! Aleluia! 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 O meu tempo, a minha atenção é para ti. Eu não quero agora conversar. Eu não quero agora saber dos assuntos políticos de Americana ou do país. Eu não quero saber agora da vida da presidenta Dilma. Eu não quero saber do presidente Obama. Eu não quero saber nada lá de fora. Agora eu quero saber da sua palavra. Agora eu quero saber do alimento espiritual. Agora eu quero saber de te agradecer. Eu estou aqui agora quebrantado na sua presença, quebrantada. Senhor, eu não tenho nenhuma dificuldade com a boca do céu. Eu não tenho, Senhor, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo uma sopa pastora.
Eu não estou fazendo para homem ou mulher. Eu não estou fazendo para o artista. Eu não estou fazendo para aquele que está bem na TV. Não! Eu estou fazendo para o aquele que me conhece, por fora e por dentro. Aquele que está comigo todos os momentos de lágrima, de oração, no momento de alegria, de festa, mas também no momento de decepção. Senhor, é para ti. É para ti que eu faço. É para ti que eu estou aqui nessa hora. Então, nesse momento, com todo respeito, com todo o amor que eu tenho para meu irmão, para minha irmã, se vir conversar comigo, se vir puxar assunto de titi, bababá e pli, eu vou dizer com muito cuidado a educação, mas eu vou dizer assim, por favor, não converse comigo agora não. Não fale comigo, não me tire atenção agora não. E se essa pessoa não te conhecer, ou às vezes esqueceu, ou às vezes ainda não teve o privilégio de provar desse relacionamento, e perguntar por que eu não posso conversar agora contigo. Porque agora eu estou na presença do meu irmão. Eu preciso adorá-lo. É o momento mais importante da minha vida. Aleluia! Aleluia! Eu posso viver sem um carro no ano, eu posso. E não sou contra, porque eu ando num carro assim. E o carro não faz diferença na minha vida, na sua vida, para dizer que eu sou melhor do que A ou B, que eu estou por cima ou não. Porque um carro a pessoa pode conseguir, estando aqui servindo a Deus ou não. Basta trabalhar, basta segurar, basta ser responsável, não jogar o seu suor fora. Pode conseguir uma casa boa, tu pode conseguir sendo fiel a Deus ou não. Tem pessoas ímpias que têm também. Agora, existem algumas coisas que nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, somente nós, povo eleito de Cristo, somente os verdadeiros adoradores, pode conseguir, e nenhum ricão, nenhum milionário, nenhum Silvio Santos, nenhum da família Marinho, dono da Globo, nenhum da família do Bill Gates, milionários da computação, nenhum desses pode conseguir, porque não se pode comprar com dinheiro. Entre essas coisas está comunhão com o Senhor, e essa comunhão com o Senhor nos dá uma certeza de perdão dos pecados, e perdão dos pecados na minha vida e na sua vida faz toda a diferença, porque quando alguém se sente perdoado, recebe o sacrifício que foi feito no Calvário, essa pessoa se liberta pela verdade da palavra, como está em João 8:32, conhece a palavra, a verdade, que é Cristo, como está em João 14, versículo 6. E ao estar liberto, perdoado, livre do inferno e salvo, essa pessoa, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, tem alegria e tem satisfação de viver. Essa pessoa que está perdoada, liberta, salva em Cristo Jesus, que é uma verdadeira adoradora, pode ter um banquete na sua mesa, ou pode ter uma comida simples. Tem prazer de sentar com a sua família para fazer uma refeição junto e sente apetite. Tem apetite. E uma pessoa que não tem comunhão com Deus, pode ser rico, eu conheço muitos. Pode ser milionário, eu conheço algumas pessoas. Dinheiro está sobrando. O cartão de crédito no bolso não tem limite. E o meu e o seu tem limite. Tanto, pronto, aguarde, espera o fim do mês. Fechou. Ele não tem limite no cartão. A sua disposição no banco de crédito para pegar, a gente não consegue calcular. Carro, ele não tem espaço onde mais pôr carro. Porém, não tem paz. O tempo inteiro está sentindo depressão. O tempo inteiro está sentindo um trauma, chama-se, em nossos dias, síndrome do pânico. O tempo inteiro está com medo. As doenças que mais crescem no nosso tempo, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse e assim por diante. Isso que eles enfrentam, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora que tem comunhão com Deus, não enfrenta. Sabe por quê? Porque está na alma, no espírito. E quem tem comunhão com Deus tem alegria de viver, tem prazer de viver, tem satisfação. E quando o inimigo vem com a depressão e na vida
dessa pessoa, que é um verdadeiro adorador, ele percebe que tem a marca. E que marca é essa? A marca do sangue que foi derramado lá no Calvário. E ele sabe, nesse aí, nessa aqui, naquele ali, não posso tocar, não posso aproximar. É daqui para trás, porque se eu avançar, o leão da tribo de Judá vai me detonar. Porque o nosso inimigo anda em derredor. O nosso inimigo anda assim, em derredor. Preste muita atenção. O inimigo anda ao derredor. É mais longe. Mas está escrito na palavra verdadeira e infalível que quem é um verdadeiro adorador e adoradora, ao nosso lado tem um anjo que acampa ao nosso lado, não é ao derredor, ao nosso lado, que protege a minha vida, defende a sua vida, a sua família, o seu deitar, o seu levantar, o seu trabalhar, em todos os momentos, quando ele vem se aproximando para tentar te detonar, para tentar te atacar. De qualquer maneira, o anjo está aqui com a espada e ele tem que ficar de longe, rugindo, ouvindo. Mas quando o leão da tribo de Judá dá ordem para aquele que está acampado perto de mim e de ti, e ele então tira da bainha a sua espada, o leão que estava para mim, como leão, não é leão, imitador, é falso, mentiroso. Ele sai miando igual um gatinho, miau, 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 e foge, resistir o inimigo, perseverai na palavra, e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Primeiro ponto, o verdadeiro adorador entra no templo, vem para adorar, e o seu tempo é dedicado totalmente, sem tititi, sem blá 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 e sem tatatá. Atenção total, prestando atenção nos louvores, participando, adorando junto. Quando chega o momento da palavra, tenta até não piscar. A gente às vezes não consegue, porque a gente pisca às vezes é sem ver, mas está ligado. Eu quero a palavra, eu amo a palavra, eu preciso da palavra, eu quero a palavra. Por quê? Porque a fé vem e vem pelo ouvir da palavra. Romanos 10:17. Eu preciso da palavra para me alimentar. Antenado, ligado. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto fundamental para conhecermos um verdadeiro adorador, adoradora ou falso, nós também podemos perceber que quando, na minha vida ou na sua vida, nós não conseguimos um tempo, uma agenda disponível, devido a N motivos, por exemplo, a família, filhos ou trabalho, nós não conseguimos vir em todos os cultos. Pode acontecer comigo e contigo, já aconteceu comigo. Nós não conseguimos. Mas mesmo assim, não conseguindo vir em todos os trabalhos, de momento de estar adorando a Deus, estar no círculo de oração, estar na campanha, estar na tarde da bênção, estar nos eventos que estão para buscar a Deus e trabalhar na causa do Evangelho. Mesmo assim, essa pessoa, no seu lar, ou na faculdade, ou na empresa, ou na roça, onde for, tem o seu tempo, o seu momento com Deus. Como está em Mateus 6 e versículo 6. Ele tira aquele momento, como está escrito lá, Mateus 6, versículo 6. Entra no seu quarto, fecha a porta, e ele fala, e ela fala com o Pai Celestial, que vem oculto e vem secreto, e ele me recompensará e se recompensará. Esse quarto, em particular, pode ser um quarto mesmo de parede e porta, mas pode ser também um mato. Às vezes a pessoa está trabalhando num lugar que tem uma mata, pode ser lá em particular, pode ser no banheiro, pode ser dentro do carro, pode ser onde estiver, desde que naquele momento tu diga: Senhor, esse é o meu momento contigo. Eu só posso fazer 7 minutos. Eu não posso ficar 1 hora, 2 horas hoje. O senhor sabe, o senhor me sonda, o senhor conhece. Mas esses 7 minutos eu posso. Esses 7 minutos é todo para o Senhor. Todo. E eu quero agora te agradecer. Eu quero te bendizer. Eu quero louvar o seu nome porque eu tenho perna para andar. Eu quero te bendizer porque eu tenho pão na mesa. Eu quero te bendizer porque eu estou com a minha saúde em dias. Eu quero te bendizer, ó Pai, principalmente porque eu tenho comunhão contigo. Eu quero te bendizer, Senhor, nesses 7 minutos, que eu não sei nem como falar e me expressar, porque o Senhor perdoou os meus muitos pecados. Para muitas pessoas, eu não tinha jeito, eu não tinha recurso.
Se fosse depender dos religiosos, eu já teria sido jogado no lixo, ou na fornalha, na cova dos leões, ou eu tinha ido para a guilhotina, ou tinha sido apedrejado. Mas o Senhor, com mão amiga e generosa, como está em João 3,16, com o amor que o escritor não conseguiu traduzir a palavra, e disse de tal maneira, ele nos amou, e deu seu Filho unigênito, para ter a porta da salvação. E hoje eu estou com a certeza. Tem luta, tem, mas eu tenho a certeza. Tem dificuldade, tem, mas eu tenho a certeza. Tem problema e luta no meu trabalho. Tem pessoas que me criticam às vezes e tentam zombar porque eu quero levar uma vida a sério com o Senhor, ter comunhão, ser a mesma pessoa aqui e lá fora. Mas eu tenho a certeza. Que certeza? A certeza da salvação. A certeza que se passar hoje para a eternidade, não irá com dúvida, como a maioria está aí, caminhando a passos largos para o abismo, sem paz, sem fé e sem salvação. Esse povo que aqui está, e em todo o globo terráqueo, que são verdadeiros adoradores, sabe que se viver mais 1, 2, 10, 20, 50, 100 anos, vai viver com alegria, cuidando da família, cuidando da causa do Evangelho, vivendo com prazer e satisfação. Mas se passar para a eternidade, ou se hoje tocar a trombeta do arrebatamento, vai poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui tem mais um adorador, aqui tem a minha vida, o meu viver é com o Senhor, a sua palavra, é todo o meu prazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica de um verdadeiro adorador: se não pode vir sempre nos cultos, que pode ser 2 vezes, 3 vezes por semana, ou mais, não pode tirar o seu tempo para estar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica fundamental para conhecermos um verdadeiro adorador ou um falso, ou às vezes, se nós estamos precisando de uma reciclagem. Olhe bem aqui para mim. Um verdadeiro adorador se dispõe a viver aquilo que prega. E só prega aquilo que vive. Observe bem. Muitos em nosso tempo têm se enganado, ou às vezes têm sido enganados, por pensar que pode pregar bonito, eloquente, pregar para agradar o povo, pregar para renovar a agenda. E isso, pelo fato de ele estar bem no filme aqui, está com a sua agenda renovada, agradando mais aqui do que ali, o Todo-Poderoso. Às vezes pensa que isso faz dele um verdadeiro adorador. E essas pessoas, eu conheço várias, embora tenham sido fiéis e comprometidas à causa do Evangelho por anos, depois, com o passar dos anos, 10, 20 anos, deixaram de lado o Evangelho verdadeiro, a palavra original, simples e objetiva da palavra do Evangelho, salvação, redenção, calvário, e agora se aliançaram com Mamon, e estão priorizando mais o vil metal do que a salvação. E eles agora começam a se comportar de uma maneira assim: eu vou pregar para eles viverem. Eles precisam viver, eu não. Eles precisam fazer, eu não. E isso é um grande engano. Sabe por quê? Porque existe um que tudo vê. Vê a minha vida e vê a sua vida. Me conhece e vê aqui e vê também por aí. Vê na praça e vê no quarto fechado. Vê dentro do hotel e vê no motel. Vê em todos os lugares onde estamos. E essas pessoas que deixam a verdade do Evangelho, de ser um verdadeiro adorador e viver o que prega, eles estão com os seus pés num laço. Sabe por quê? Porque chegará um dia, na minha vida e na sua vida, que seremos colocados à prova para saber quem são os verdadeiros e os falsos adoradores. Entenda isso, porque só está aqui alegrar, pular, glorificar, falar em línguas estranhas,
só isso não é o suficiente para completar e nos ajudar, edificar, para perseverarmos na palavra da verdade até o fim, como está em Mateus capítulo 10. A vitória na minha e na sua vida não é só um mês, não é só um ano, é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o meu e o seu trabalho não é vão, Senhor, é firme e constante, firme e constante. Então, entenda bem, eu e tu, todos nós, e esta parte cabe principalmente a nós, pastores, pregadores, liderança. Sabe por quê? Porque nós estamos ensinando e pregando, é o nosso dever. Querendo ou não, é o nosso dever. E o rebanho olha para nós e se espelha muitas vezes em nós. Entenda que, quando nós vivemos o que pregamos e só pregamos o que vivemos, nós estamos sendo e perseverando como um verdadeiro adorador. E quem estiver nos acompanhando, estiver sendo pastoreado por nós e nos seguindo, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós, assim fazendo, nós estaremos, como disse Paulo a Timóteo, pregue a palavra da verdade, exorte, oriente, ensine, a tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Assim fazendo, salvará tanto a ti quanto os que te ouvem. Então, esta é outra característica de um verdadeiro adorador. Pregar o que vive. E só assim poderá continuar a sua caminhada, a sua vida, sendo irrepreensível. Poder, na nossa vivência, querendo ou não, nós estamos deixando fruto. Nós temos que lembrar disso sempre. Mateus capítulo 7, versículo 20. Antes do meu falar, antes do meu ensinar, o que fala quem eu sou ou não, se eu sou verdadeiro adorador ou não, se eu sou um verdadeiro pastor pregador ou não, se eu tenho um compromisso com a palavra ou não, se eu sou sincero ou não, não é primeiro que eu falo. É a minha vivência, os meus frutos. Querendo ou não, estou vivendo, caminhando, está falando. Os frutos estão falando, está falando. Fruto na minha e na sua vida. E os que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor, olha mais para os meus, para os seus frutos, do que para o que nós falamos. Não se esqueça disso. Verdadeiros adoradores, vivem o que prega. Somente o que prega e prega o que vive. Um exemplo básico para os irmãos terem muito claro sobre essa questão e avanço para a conclusão da palavra. Observe. Se um pastor tem um ensino para obreiros que vão estar se ingressando, então vem aqui e prega e ensina, como Paulo escreveu a Timóteo, as características do obreiro. Tem que ser líder no lar, tem que ser apto à palavra, tem que ter conhecimento da mesma, tem que ser irrepreensível, tem que dominar bem a sua casa, tem que ter um bom testemunho tanto dos de fora quanto dos de dentro, assim por diante. Se ele ensinar, sim, está correto ele ensinar, mas se na vida dele pessoal não for assim, tudo que ele ensinou para ele pessoalmente caiu por terra. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos, como verdadeiros adoradores, e aí agora é para todos nós, liderança, liderados, servos e servas de Deus, porque nesse nível, todos nós, aqui e aí, nós somos iguais diante de Deus, servos. Nós temos que ter uma palavra sim, sim, e não, não. Nós temos que ter credibilidade. A nossa palavra tem que ter valor na praça, tanto para nós quanto para os de fora. Saber que se eu comprei, eu vou pagar. Pode acontecer um imprevisto? Pode. Já aconteceu comigo, pode acontecer contigo. Mas eu vou lá, eu converso, eu combino, eu renegocio, eu não fujo, eu não falo para dizer, ó, diga no telefone que eu não estou. E aí, se for uma criança, é um perigo. Sabe por quê? Eu já vi acontecer do pai ou da mãe dizer para a criança, dizer, ó, diga que eu não estou, porque já sabia que era cobrança. E a criança, sincera, assim, ó, fulano, papai falou que tá não.
Falou, não tá, falou. Então nós temos que vigiar muito. É melhor sinceridade. Sim, sim, não, não. Característica de um verdadeiro adorador e adoradora. Não é só pular, não é só sapatear, não é só falar, não é só isso não. Isso faz parte, eu também pulo. Quando estou influenciado, eu pulo. E muito. Falo em línguas estranhas também. Cada um tem a sua maneira de expressar. Uns pulam, outros gritam, outros levantam a mão, ficam em pé, outros sentam e levantam. E cada um tem a sua maneira de expressar a sua alegria e o mover do Espírito. Mas não é só isso. Verdadeiro adorador e adoradora, servo de Deus, pastores, pregadores, obreiros, liderança, todos nós. Não é só isso, porque senão nós podemos entrar num fanatismo de esclerose e ficarmos numa vivência de histeria e o povo olhar e dizer assim, ah lá, está dizendo que está cheio do poder de Deus, está dizendo que maravilha, Mas depois nos frutos, que vai dizer mesmo se esse Espírito que está agindo é o verdadeiro Espírito de Deus contido na palavra. O verdadeiro. E o apóstolo nos ensinou o verdadeiro da palavra. Não o falso apóstolo que está aí na TV citando o título de apóstolo. Apóstolo só teve 12. Só teve 12 apóstolos. E um foi traidor. E o que foi escolhido, sempre devemos lembrar disso, que foi escolhido por homens, Matias, para ficar no lugar do traidor, não teve a aprovação de Deus. Deus escolheu um outro para pôr no lugar, o apóstolo Paulo, para formar de novo os 12. E o apóstolo Paulo, rejeitado, perseguido, de perseguidor a perseguido, se tornou o maior apóstolo de todos os tempos no sentido de trabalho missionário, de entrega da sua vida, no sentido de ir atrás das almas e assim por diante. Todos os outros foram fiéis e se tornaram mártires, mas o apóstolo Paulo se doou de uma maneira que ele que deixou o maior trabalho, o maior legado para a glória de Deus. Então entenda, meus irmãos, que nós devemos e podemos, é o nosso direito, é um poder e um privilégio da noiva eleita, se alegrar, renovar, receber batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, falar em línguas, saltar, glorificar a bênção de Deus. Isso é para a igreja eleita, somente para os verdadeiros adoradores. É verdade. Mas junto com isso tem que ter sinceridade. Junto com isso tem que ter honestidade. Junto com isso tem que ter credibilidade, hombridade. Junto com isso, o seu esposo precisa confiar em ti, minha irmã. Meu irmão, a sua esposa precisa confiar em ti. O seu marido também precisa, a confiança tem que existir. Nós, como marido, como esposa, filhos, pais, como pessoas representantes da bandeira do Evangelho, como verdadeiros adoradores, nós precisamos ter essa credibilidade de um olhar para o outro e dizer assim, eu confio na sua palavra. Porque pode acontecer, já aconteceu comigo, aqui dentro, e quem me ouve lá fora, só quem já foi caluniado é que sabe a dor que custa. É mentira. Foi alguém que prestou a língua beberial, foi mentira, mas até a verdade chegar. É calúnia, é verdade. Mas é só tu e Deus que sabe. Até a verdade chegar para desmascarar o hipócrita, o caluniador, aquela mentira fica parecendo verdade. E quanta gente sofre com a calúnia. Aí nós temos que ter essa credibilidade da nossa vivência de um verdadeiro adorador e a liderança poder dizer assim, alguém vem caluniar e fofocar da sua vida. Ela ouve, é prudente, sabe ouvir, e Deus vai dar discernimento, ela vai saber orientar se for um caso de orientação. Mas se ela perceber que é perseguição, se ela perceber que é inveja de um, com autoridade, ela ou ele, quem estiver na liderança, vai dizer, vigia, eu conheço ele, eu conheço ela. Os frutos dele e dela não é assim que mostra, demonstra. Eu confio. E quando alguém vem no seu ouvido, no meu ouvido, e vem para falar mal da liderança, para tentar minar o território, para tentar
pôr inveja, para pôr sentimento faccioso, como está na Epístola de Tiago, capítulo 3, para colocar grupinho, panelinha, aquele negócio de facção, nós aqui somos melhores, só a gente, tá. Quando vem, cada um aí tem autoridade, comunhão com o verdadeiro adorador e aqui. Vigia, meu irmão, é mentira. Eu conheço a nossa liderança, os frutos dela não é assim não, é mentira, vigia, repreende essa palavra, porque tu pode estar correndo o risco de estar emprestando a língua do Adelião. Sinceridade, frutos, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma característica, estamos partindo para o final. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão compreendendo a palavra que o Espírito Santo está falando? Aleluia! Louvado seja Deus. Importante na pregação da palavra ser claro e objetivo que todos nós possamos compreender, porque aí vai haver edificação na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo para a conclusão. A característica que nós podemos resumir e terminar aqui, na minha vida e na sua vida, dos verdadeiros ou falsos adoradores. Seja aqui em Americana, seja no país todo, ou fora do país que vivemos, no Brasil. Seja quem conhece a palavra toda ou está começando a conhecer. Seja quem está há muito tempo na caminhada ou quem entrou ontem ou esse mês. Porque diante de Deus, na nossa relação com Ele, de verdadeiros adoradores, Deus não nos vê, entenda isso, não olha para mim e para ti, como um empresário secular olha. O olhar de Deus é diferente. Enquanto nós humanos, pelo julgamento humano, olhamos assim e julgamos a aparência, nós julgamos a maneira que a pessoa fala, como é que é o vernáculo, se é intelectual ou não, a posição ou não, o carro que anda ou não, onde mora ou não. Humanamente, o julgamento da maioria é assim. Mas de Deus é diferente. Sabe como é que é a avaliação? Primeiro, ele olha lá de cima, passa pela aparência, passa pelo carro se tem ou não, casa tem ou não, família, se é antiga, na congregação ou não, se tem legado ou não, passa tudo isso. E olha direto no meu e no seu coração. Sinceridade, propósito, lamento. E quando encontra isso na minha vida e na sua vida, é como aconteceu com Davi e como aconteceu com o apóstolo Paulo. Para os olhos humanos, não tinha valor nenhum para lá. Mas para ele disse, para mim, é um vaso escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, amado e precioso de Cristo, servos e servas do Altíssimo, não se importe, não olhe para a esquerda nem para a direita, no trabalho que tu tem com Deus e que Deus tem contigo. Continue perseverando como uma verdadeira adoradora. E uma característica final na sua vida e na minha vida é que, se tiver espaço na congregação para fazer o trabalho juntos, unidos, com a liderança, com os irmãos, com todos, faz junto, abraça junto, em todos os momentos, na oração, no partir do pão, na comunhão, na evangelização, no trabalho missionário, na praça, em todos os lugares, na fazenda. Sai daqui como eu vi e alegrei, benzi, eu pude bem dizer muito ao nome do Senhor. Esta partido da igreja eleita, aqui tem muitas pessoas que estavam lá, saiu daqui, levou um ônibus com um atoleiro, com barro, e foi num lugar na fazenda para fazer um culto de adoração a Deus, para estar junto com um servo de Deus, cultuando a Deus. Não se preocupou se essa pessoa tinha muito dinheiro ou não, não se preocupou se essa pessoa era rica ou não se preocupou se lá ia dar manchete ou não, se preocupou, em primeiro lugar, em cumprir o ID da palavra, em praticar o amor, em praticar a comunhão, em estar junto como verdadeiros adoradores, e olhou e viu lá um servo de Deus, uma pessoa humana, uma alma, e lá foi com esforço, enfrentando atoleiro, enfrentando dificuldades,
Eu vi, ninguém me contou. E lá fizeram um culto abençoado, e a palavra foi pregada, e a semente foi lançada em muitos corações. Agora o trabalho de convencimento e de cultivar essa semente não é conosco. O importante é que o trabalho foi feito, a nossa parte foi feita. Então, concluindo a minha participação, eu quero dizer que uma das maiores características na minha vida e na sua vida, como verdadeiros adoradores, é fazer a nossa parte. Se tem jeito de fazer junto, marcha, caminha e faz junto como fizeram esse dia, como hoje, enfrentando a poleira, dificuldade e assim por diante. Mas se não tem jeito, se não é possível fazer junto, às vezes não deu certo aquele dia e tal, e assim por diante, eu não posso fazer junto, porque o meu horário não está certo, estou na faculdade, estou no trabalho, mas eu não vou ficar de braço cruzado. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte, e a minha parte, a sua parte, ninguém pode fazer. A minha parte sou eu que faço, a sua parte é tu que faz. A única coisa, grava isso na sua mente. Se puder escrever, escreva. Se puder decorar, decore. Se puder, coloque no seu computador. Se for possível, coloque na sua página. Se for possível, peça ao Senhor para nunca, jamais deixar tu esquecer. Qual a única coisa, pastor Lindomar, que Deus não faz pelo ser humano? Só existe uma. Deus nunca fez e nunca vai fazer para mim ou para ti. Ele não faz e não fará a nossa parte. A minha parte eu tenho que fazer. As suas eu tenho que fazer. E existem muitas maneiras de fazer. Muitas. É só tu olhar na palavra do Evangelho. Ou pedir, às vezes tu está começando, peça a orientação da liderança, de quem está perto de ti. Tu vai descobrir N maneiras. Tem através de distribuir panfletos, uma mensagem pregada ou escrita. Pode ser distribuir um CD ou DVD com a mensagem, com o estudo bíblico. Pode ser com a sua disposição, onde tu mora, vive, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares, estender a mão e mostrar para as outras pessoas que tu é um verdadeiro adorador, não só de palavra, não só de conversa, não só de barulho, mas de prática, de no dia a dia estar com a mão estendida para as pessoas perceberem que na sua vida tem algo diferente. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Concluo agora dizendo: olhe bem aqui para a minha face. Os verdadeiros adoradores. Os que vão subir no arrebatamento. Os que vão ser selecionados como houve a seleção dos 300 com Gideão. São a minoria entre a humanidade. Então não se preocupe o que a maioria está fazendo e está dizendo. Muitos, às vezes, pode querer te induzir a mudar a sua trajetória para tu seguir a maioria que está descomprometida com a palavra do Evangelho. Mas um verdadeiro adorador e adoradora, custe o que custar. Olhe bem aqui para a minha face, decore a minha face. Se nós não nos encontrarmos aqui mais, nós vamos nos encontrar lá na Sião Celestial. Porque custe o que custar, eu vou. Custe o que custar, eu vou. Como? Perseverando. Dá o que der, eu vou continuar perseverando. Eu vou fazer minha parte. Eu vou servir a Deus. Eu vou pregar a palavra. Eu vou ouvir. Eu vou estender a mão. Eu vou glorificar. Eu vou fazer o que é para mim fazer. Custe o que custar. Eu vou perseverar. Não importa se não querem ir. Eu quero e eu vou. Não importa se tem gente desistindo e importando de lado. Não, eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Eu não estou para servir a homem. Eu não estou para agradar em homem. Em primeiro lugar, eu vou agradar aquele que sempre me amou e sempre me amará. E fez a prova maior lá do Calvário, derramando o sangue por mim e por ti. Verdadeiros adoradores. Vamos de pé, louvar ao Senhor com a nossa gratidão. E nesta hora, eu quero perguntar se há alguém entre nós que deseja, nesse momento, um revestimento, que não estava vivendo a sua vida espiritual, a sua caminhada, de uma maneira coerente, completa e a entrega total na causa do Evangelho e nessa vida de verdadeiro adorador.
nesse momento, meus irmãos, como um dia aconteceu comigo, no ano de 2007, mesmo tendo entrado no Evangelho no ano de 1982, somente no ano de 2007, houve uma obra completa e verdadeira no meu ser, na minha vida, onde o Evangelho entrou na minha vida, de maneira completa e total. Houve essa entrega incondicional para viver segundo a palavra do Evangelho, sem olhar para a esquerda nem para a direita, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Nesta noite, alguém no nosso meio, cada um que quiser, nesta hora, um revestimento espiritual, que quiser renovar sua aliança com o Senhor nesse sentido completo, de ser e continuar sendo um verdadeiro adorador, e fazer tudo o que tiver no seu alcance, para cumprir a sua parte. Mas às vezes, na sua vida, está acontecendo o que já aconteceu comigo, de ter perseguição de pessoas que deveriam ajudar, que não estão ajudando. São pessoas, às vezes, da própria parentela, são pessoas de casa, são pessoas do seu trabalho, são pessoas que, às vezes, tu estendeu a mão e ajudou, e hoje está te perseguindo, está te jogando pedra. São pessoas que estão tristes, são pessoas que estão feridas na alma, e isso tem te atrapalhado, isso tem te feito ficar um pouco preso nessa obra grandiosa de um verdadeiro adorador, e de agir na seara e alcançar outras pessoas, e estar bem liberto, completo, bem com Deus, e poder contagiar as pessoas ao seu redor, na família, em casa, onde congrega, na faculdade, assim por diante. Quem quiser, quem estiver sentindo necessidade desse revestimento, esteja aqui à frente comigo, e vamos orar nesta hora. O nosso Senhor, o nosso Deus, tem de novo para a minha e para a sua vida. Existe coisa, pode chegar, existe coisa que é só Ele que pode fazer por nós. Existe coisa que nós não temos como fazer, só Ele. E não é vergonha, não é constrangimento, sabe por quê? Porque é só Ele que pode fazer o que o pastor não pode, a pastora não pode, a esposa não pode, o marido, o pai, ninguém pode. Tem coisa que é pessoal, é tu com Ele. E eu já passei por isso, eu sei. Tu e Ele sabe como é que é lá no particular. Às vezes vem aqui, a palavra é pregada, o mover do Espírito acontece e tu sente bem. Mas quando vai para casa, sai daqui e vai para o particular, tu sente aquela tristeza, vazio. Isso te faz sentir dores na alma. O Todo-Poderoso está aqui, o Espírito Santo, os verdadeiros adoradores, está aqui. Vamos orar nesta hora. Todos estendam as mãos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora, segundo o poder da Sua palavra, segundo o poder concedido através da vitória do Calvário, eu quero apresentar essas pessoas diante do Seu altar. E como Teu servo, estou aqui agora nesta hora na autoridade da Tua palavra, e quero orar pela Tua serva que aqui está, primeiramente, e que o Senhor esteja movendo e agindo nas causas dela, que o Senhor esteja alcançando nesta hora as pessoas que a amam, as pessoas que ela ama, as pessoas que ela apresenta. Eu quero que o Senhor, nesta hora, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mova o impossível, porque o impossível é com o Senhor, nosso Deus, e que o Senhor esteja renovando ela, que o Senhor esteja capacitando mais e mais, e eu repreendo nesta hora toda obra mal feita do inimigo, toda inveja contra ela, toda seta, toda perseguição, em o nome do Senhor, caia por terra, está derrotado, está destruído, está quebrado no poder do teu sangue, e na vida dela, nesta hora, eu ministro as suas mais escolhidas bênçãos, segundo a palavra escrita na Escritura, que é verdadeira e não volta atrás, e na vida dela, e das pessoas que convivem com ela. Tu, ó Deus, fará a diferença pelo teu poder, para a honra e glória no teu nome, e ela, a partir desse momento, nunca mais será a mesma, porque ela fez agora, nesta hora, o que muitos de nós temem fazer, e ela fez. Ela rompeu a barreira do eu, e fez da parte dela. E a tua palavra diz que quando nós fazemos a nossa parte, a tua jamais falha. Leva a sua vitória, serva de Deus. Leve a sua bênção, em nome de Jesus. E todos os teus receberá da sua boca, da sua mão, algo especial da parte de Deus.
Ó Deus, eu quero apresentar este moço. Eu não conheço, mas tu conhece. Eu não sei da vida dele, mas o Senhor sabe. Desde o dia que ele nasceu, o Senhor tem nas suas mãos o DNA da vida dele. O Senhor sabe que ele passou na infância. O Senhor sabe como é que foi o relacionamento onde ele cresceu. O Senhor sabe desde a primeira ferida. O Senhor sabe onde foi o primeiro momento que ele foi atingido por um dardo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu quero nesta hora, segundo o poder da sua palavra, eu quero ministrar sobre a vida dele. E quero partilhar com ele o que o Senhor tem dado. Eu quero nesta hora, Pai, em nome de Jesus, receber com a sua autorização um pouco da carga dele, um pouco do fardo que ele está carregando. Oh Deus, dá um pouco para mim. Faz um pouco para mim, alivia o cargo dele, eu quero ajudar ele a carregar, segundo a sua palavra, na sua força, na sua graça, e quero ministrar e partilhar com ele, da unção que o Senhor tem dado, da graça que o Senhor tem dado, de tudo que o Senhor tem feito comigo na minha vida. Eu quero passar para ele nesta hora. Tire, Senhor, um pouco de mim e coloque na vida dele, e que ele nunca mais seja a mesma pessoa, e que haja algo na vida dele como houve e há na minha, que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode fazer, da planta dos pés ao alto da cabeça. Receba algo de Deus, algo que só Ele pode dar. Receba algo do céu e leva a sua vitória para todo sempre. A alegria nossa e a vitória sua, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o meu servo está aqui. Eu oro nesta hora e ministro sobre a vida dele. Que o Senhor esteja alcançando as causas dele. Visita, ó Pai, as pessoas especiais, que ele chora por elas, que o coração sangra, e o Senhor sabe por essas vidas. Ó Deus, vai visitando, vai restaurando, curando os traumas, as feridas. Ó Deus, vai colocando comunhão, vai trazendo, ó Pai, a unidade na família, com os filhos, com os netos. Alcance nessa hora. E em nome do Senhor Jesus, eu ministro, segundo a tua palavra, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. E todo laço maligno, toda seta, toda macumbaria já feita um dia, está destruída no poder do teu nome, e a vitória é sua. Vá, servo de Deus, com a sua vitória. Ó Deus bendito, eu quero nesta hora orar por essas vidas, ó Pai, e apresentar diante de Ti, que o Senhor esteja alcançando essas vidas, movendo por elas. Oh Deus, alcance cada uma delas, suas famílias. Elas estão rompendo a barreira do eu, a dificuldade, quebrantar diante de Ti, dizer que só o Senhor que pode. Não adianta a gente empinar o nariz e falar que é melhor que os outros. Não adianta. Não importa ser pastor, ser pregador, não importa, porque nós dependemos do Senhor. E elas estão dizendo que dependem do Senhor, precisa do Senhor. E nessa hora, Deus, alcance a causa delas. Alcance, ó Pai, faça a diferença na vida delas. Trabalha, Senhor, nos sonhos, nos projetos, na família, no que foi quebrado. Ó Deus, alcance nessa hora essa glória do Teu nome. Não é para mim, porque Ele sabe que eu nada posso, Ele sabe que eu sou um monte de barro, Ele sabe que eu não posso nada sem o Teu Espírito. Eu sou nada, eu sou lixo. É o Senhor que é tudo. É o Senhor que age na minha vida e na vida dela. Em nome de Jesus, Deus continua agindo, movendo, usa na sua obra cada vez mais. Multiplica, ó Pai, a sua graça na vida dela e que ela continue sendo uma bênção. Trabalhe no futuro dessa vida, dessas vidas. Ó Deus, alcança, ó Pai, o lar. Alcance, Senhor, o mais secreto que está guardado no coração. Eu não posso, mas o Senhor pode. Age por ela nessa hora, Senhor. Move e faça, Senhor, a diferença de perto de clamo. Alcance, Senhor, com o seu milagre, porque é o Senhor que pode. É o Senhor que faz a diferença. É o Senhor que levanta, põe de pé, cura, transforma, restaura e põe para dar fruto, como o Senhor fez comigo. Em nome de Jesus, vá, cada um de vocês, levando a sua bênção para a glória do nome bendito do Senhor. Aleluia! Quantos podem agradecer a Deus com uma salva de palmas mais forte que tu já deu na sua vida? É para o Senhor! É para o Senhor! Aleluia! Deus continue te usando, serva de Deus. Muito obrigado. Que Deus multiplique a sua força, a graça, a alegria. Tudo na sua vida seja multiplicado. Receba algo da parte de Deus que só Ele pode dar e completar. E que esse rebanho sempre tenha em ti, fluente do Calvário, do rio da vida, a graça e todo o alimento da parte de Deus para serem alimentados e caminharem juntos
perseverante na obra do Senhor, e um dia, diante do Pai, tu estarás apresentando este rebanho, todos nós estaremos apresentando aqueles que nós trabalhamos, e nós vamos poder dizer, aí, Senhor, aí o Senhor me confiou, estou aí. Aquele dia lá em Americano, o Senhor sabe como é que eu estava, o Senhor contemplava. Mas aí está, Senhor, salvo, aí está cada vida, cada ovelha, está na sua mão, na sua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradeço, e que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, do teu povo que está aqui também, Americana. Amém e amém. Alá, que manco, lhe defei, deba. Reba, tu me canto, deba. Rinei lá, sou que nem.